Olá, gente, bom dia. Bom, boa tarde, né? Hoje já é tarde. Boa tarde, que Deus abençoe a todos, que Deus nos ilumine. Vamos, né? Vamos para mais uma live. Primeiro, gente, deixa eu falar um pouco com vocês. Me sigam nas redes sociais, me sigam no YouTube, curtam os meus vídeos, as minhas publicações, compartilhe me ajuda a chegar mais longe com os meus conteúdos. Conteúdos éticos, conteúdos cristãos. Porque eu falo de Deus. Agora, eu falo de um Deus. Vou entrar num assunto que eu vejo que vai, sei lá, causar polêmica ou certamente vai ter discórdia. Mas eu prego um Deus ético. Até aqui tudo bem? Eu prego um Deus lógico. Tem lógica. Tem lógica o Deus que eu prego. Tem lógica, entendeu? Porque essa fé que é pregada em lógica, que não tem lógica, esse Deus que é pregado que cada um prega de um jeito. Eu respeito a opinião de cada um. Eu sou uma pessoa democrática e tal, mas esse Deus que para cada um ensina mandamentos diferentes, uma lógica diferente, isso aí é falso. Isso aí, vários deuses são obras de satanistas, são obras de falso profeta. E tudo que é falso é do diabo, segundo o próprio Cristo. Deus, por exemplo, segundo as Escrituras, é impossível que Deus minta. E o Deus que eu conheço, é impossível que ele minta. Bom, se o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nunca mente, então é impossível que esse Deus esteja com todas as religiões, quando essas religiões contradizem entre si. Porque Deus, primeiro, segundo as Escrituras Sagradas, Deus não é Deus de confusão. Primeiro de tudo, né? Deus não mente. Segundo, Deus não é Deus de confusão. Se Deus não mente, é impossível que Deus entre em contradição com ele mesmo. É impossível, por exemplo, é impossível que Deus ensinou de um jeito para uma religião, uma denominação religiosa, e de um outro jeito contrário para essa outra denominação religiosa. Ou que Deus ensine religiões diferentes. Então, isso significa que os homens se perderam. Como o próprio Cristo disse. Jesus Cristo disse que o homem, quem não está com ele, se espalha. Aí você vê o homem espalhado. Cada um com a sua opinião, cada um com o seu Deus, com a sua denominação religiosa, com a sua opinião. Eu respeito. Tá? Eu respeito as opiniões. Mas Deus não está. Deus não entra em contradição com ele mesmo. Então, é impossível, por exemplo, que Deus, em princípio, esteja dentro de pessoas, sendo o professor dessas mesmas pessoas, se essas mesmas pessoas entrem em contradição uma com a outra.
É normal, tá? Que pessoas discordam entre si. Mas pessoas que estão com o mesmo professor, com o mesmo mestre, que é Deus, com o mesmo Deus, elas vão dialogar e vão chegar ao mesmo denominador comum com o tempo. Você vai ver, por exemplo, que existe discórdia, existe, por exemplo, Paulo, eu não lembro o outro. Por um momento eles discordaram em alguma coisa, mas no final eles entram num denominador comum. Isso porque eles têm o mesmo professor, o mesmo mestre, o mesmo Espírito Santo. Entendeu? É, pessoas que discordam a longo tempo e se dizem cristãs e que se dizem servo do mesmo Deus, adoradores do mesmo Deus. No mínimo, uma é falsa, ou é falsa, mesmo que seja falsa, que sejam falsos, por engano. Tipo, alguém que não conheça um tipo de drogas e venda essa droga sem saber que é droga. Quer dizer, seria um traficante sem ter consciência que está traficando. Entendeu? Então, dá para ser falso sem saber que está sendo falso. Dá para ser mentiroso sem saber que está sendo mentiroso. Só que eu preciso entender o seguinte: o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para esse pecado, práticas de pecado que levam a pessoa para o inferno, são as práticas conscientes. Ou seja, a pessoa é falsa, tendo consciência que é falsa. Aí sim ela está pecado de morte. Então, a pessoa está em pecado, mas por engano, ela é inocente. Deus não manda inocente para o inferno. É claro que tem gente que ela é inocente em muitas coisas, mas ela se torna culpada, mesmo sendo inocente, porque se ela tem prática, por que uma pessoa fica em ignorância por muito tempo? Em alguns assuntos, em alguns aspectos, em algum dos lados, tá? Digamos que eu seja ignorante em algumas partes ou muitas partes da palavra de Deus, do que Deus falou, da palavra que é revelada pelas Escrituras Sagradas. Veja bem, se naquilo que eu conheço, portanto, eu tenho consciência que estou errado e continuo em pecado, se eu não sou fiel no pouco, eu também não vou ser fiel no muito. Então Deus vai me deixar na ignorância. Porque se eu sou infiel num talento, por que Deus vai me dar 2, 3 talentos? Por que Deus vai multiplicar a sua sabedoria, sendo que o pouco que eu conheço eu não zelo? Então, se eu sou ignorante em muitas coisas, mas a causa dessa ignorância é a minha desobediência naquilo que eu conheço, aí eu mereço inferno. Entendeu aqui? Então é por isso que no inferno está cheio de muitos ignorantes. Mas são ignorantes porque no pouco que conhece também não obedece.
Porque presta atenção, segundo as Escrituras Sagradas, vamos lá, no livro de Provérbios, o temor de Deus é o princípio do saber. Presta atenção. Você conhece um pouco, mas teme a Deus, obedece. Então, o temor a Deus reflete em você, deriva desse temor obediência. Sabe pouco, teme a Deus, obedece, Deus te dá mais sabedoria. Então, ó, o princípio do saber é a retidão. Quanto mais reto você for, mais sábio você será. Então você conhece, é reto o suficiente para obedecer essa parte que você conhece, Deus te dá mais sabedoria. Então, quanto mais reto você for, quer dizer, quanto mais obediente você for, isso por ser uma pessoa reta, mais sábio você recebe, você será. Mais sabedoria você recebe. Então, o princípio do saber está na retidão, está na obediência. Entendeu? Então, quanto mais sábio você é sobre Deus, sobre a verdade, sobre tudo, significa que você é mais reto, é mais obediente. Então, quanto mais sabedoria você tem, significa que você é mais reto. Quanto mais reta você for, mais sábia você será. Então, quanto mais uma pessoa for reta, for honesta, mais sábia sobre Deus ela é. Ela será. Entendeu? Então, quanto mais temor você tem a Deus, mais obediente você será. Quanto mais obediente você for, mais reta você será. E quanto mais reta você for, mais sábio você será. Entendeu o princípio do saber? Isso é bíblico. Provérbio capítulo 2, versículo 7 em diante. Entre outras coisas, está escrito que Deus reservou a verdadeira sabedoria para os retos. Entendeu o princípio? Quanto mais reto, mais sábio você será. Isso que eu falo está em conformidade com. Está em conformidade com essa palavra. Provérbio capítulo 2, versículo 7 em diante. Que Deus reservou a verdadeira sabedoria para os retos. Então, por exemplo, aqui você já vê uma lógica no Deus que eu prego, que é o Deus das Escrituras Sagradas. Tem uma lógica aqui. Seja reto, que você será sábio. Então tem uma lógica. Pessoas antiéticas não entendem nada de Deus. Elas podem decorar. Entendeu? Elas podem decorar. Mas não entender nada. Decorar não significa conhecer. Entender, compreender. Entendeu? Espero que tenha sido claro. Espero que Deus abram a mente de vocês, abre a mente de todos nós. Espero que Deus, o único mestre, o único professor de todos, nos ensine cada vez mais, abrindo a mente, abrindo o nosso sentimento, coração, mente espiritual,
sentimentos espirituais e nos preenche do seu saber, da sua sabedoria, que é Cristo. Porque está no livro, escrito no livro de Coríntios, que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios. Entendeu? Está também escrito no livro de Provérbios que Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria que fez tudo que há. No livro de João, o Evangelho de João, está escrito que sem Cristo nada que foi feito seria feito. Portanto, Cristo é o arquiteto de Deus. Por meio de Cristo que tudo foi criado, o universo foi criado. Um jornalista que eu respeito muito, na verdade, fala de dois jornalistas aqui, sem citar nomes. Um falou, analisando questões políticas, afirmou que Jesus Cristo é a verdade absoluta. E eu concordo com ele. O outro discordou, uma pessoa muito sábia em coisas do mundo. O outro discordou e falou que Platão conhecia a verdade, ou falava da verdade, antes de Jesus Cristo. Só que ele está olhando só a existência de Cristo na carne. De fato, na carne, Jesus Cristo veio depois que Platão. Mas Cristo existia antes de haver mundo. Se Cristo é o arquiteto do mundo, nada que foi feito seria feito sem Cristo, significa que Cristo existia antes da fundação do mundo. Portanto, Cristo existia antes de Platão. E Platão, sendo, né, como ele veio do primeiro homem, porque, né, todos nós viemos de uma semente só, de Adão. Significa que Cristo fez. Tá? E ele sendo o instrumento de Deus, fazendo o homem. Deus fez o homem, Deus fez Platão. Entendeu? Mas porque ele olhou muito para a parte física, carnal. E Cristo fala da palavra espiritual, do mundo espiritual. Ele fala de tudo, mas o foco de Cristo é na vida eterna, é na vida espiritual. Entendeu? Então, você entendeu? Muitas das vezes as pessoas são sábias no mundo, coisas do mundo. Mas, quando o assunto entra no mundo espiritual, elas falam besteiras, elas são tolas. Entendeu? Então, por mais sábio que seja alguém, por mais mestre que seja alguém sobre as coisas de Deus, as coisas do mundo, para ele entender a palavra de Deus, ele tem que ser uma pessoa reta. E faz parte dessa retidão zelar de Deus, procurar Deus. E é claro que nós dependemos de Deus para tudo. Como Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo nada eu posso fazer, eu não posso aprender a palavra de Deus sem Deus. Entendeu? Eu não posso aprender nada sem Deus, gente. Presta atenção. Cristo sendo a sabedoria de Deus, nós dependemos 100% da sabedoria de Deus, por exemplo, para ser sábio, para fazer quaisquer obras que há sobre a terra. Entendeu? Do mesmo modo que eu dependo 100% da minha sabedoria para fazer algo,
em espírito, para que os meus atos existam, para que a minha sabedoria exista, para que a minha sabedoria exista, para que as minhas palavras existam, para que a minha pregação exista, para que esse conteúdo aqui exista, eu dependo 100% do Criador delas, dessas obras. Eu dependo de Deus, o Pai, com a sua sabedoria. Porque Deus usa a sabedoria dele para criar o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando. Então, abaixo do Pai, eu dependo 100% da sabedoria dele, que é Jesus Cristo, para que aconteça alguma coisa. Então, para que aconteça alguma coisa, para que aconteça, que haja alguma coisa no mundo, é necessariamente tem que passar pela sabedoria de Deus. Então, ao exemplo que Cristo dá, ele usa uma parábola. Eu sou a videira, vós o ramo. Como o ramo de si mesmo não produz nada, se ele não estiver preso na árvore, se nós não estivermos presos em Deus, nada produziremos. Então, como Cristo disse, sem mim, no caso, Cristo disse, entre aspas, Cristo dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada subsiste, nada acontece, nada é realizado, nada existe. Então, por exemplo, as pregações mentirosas, todo tipo de engano que há no mundo, na verdade, é um engano. É um lixo. É um nada. E o momento, e os momentos que essa mentira se permanece de pé, é permissão de Deus. E assim como a mentira, tem um ditado, né? A mentira tem perna curta, tem vida curta. Do mesmo modo que a mentira permanece por um tempo, permitida por Deus, assim são os falsos profetas, assim são os mentirosos. São ilusões que vêm e vão. Vêm e se desmancham, como a nuvem que veio e se dissipou. Esses são os falsos profetas. São os espíritos mentirosos que vêm no mundo e encarnam por um tempo. São espíritos que possuem pessoas por um tempo, depois se dissipam, somem, vão embora. São seres mortais. Vêm e vão. Aparecem e se dissipam. São fumaças. São resíduos. São fragmentos. É um pouco triste isso. Nasce, permissão de Deus. E logo vão. São mentiras ambulantes. Mentiras encarnadas. São poeiras que vêm e vão. Olha para o mundo, olha para a história. Quantas filosofias, quantas ideias vieram e se dissiparam, porque não tinha consistência, não tinha lógica. Ideias. Entendeu? Pregações sobre doutrinas que não têm solidez. Vêm e vão.
ideias de vidas que não subsistiram. Presta atenção. Nazismo, comunismo, não tem lógica para durar. Não funciona. Como são mentiras, são ilusões, são demônios, espíritos, tá? Malignos que vêm e vão. Se manifestam na carne, duram por um tempo, mas não tem solidez, não tem lógica, não funciona. E vão. E volta e meia voltam, mas são dissipados, não permanece. São doutrinas sem lógica, não funciona. São demônios caídos que encarnam, ficam por um tempo, faz aquele estrago, permissão de Deus, é claro, depois se dissipam, morrem, vão embora. E esses demônios vão e vêm, sabe? Deus permite, depois eles somem. A verdade, Deus os expulsa da vida, mostra a ilógica deles. As pessoas perdem a fé, vê que não funciona esses demônios, some. Volta e meia, com a permissão de Deus, volta. Você vê isso no mundo, você vê isso no Brasil. Ideias ilusórias, ilusão, ilusões sobre um jeito de administrar que não tem lógica, um jeito de educar filhos que não tem lógica, ensinamentos que não tem lógica. Vem, encarna por um tempo, e depois a própria sociedade vai olhando e vai vendo, vê os resultados, e vê que os resultados são malignos, fazem mal, aí são rejeitados, quer dizer, são expulsos. Entendeu? Isso tem no mundo, esses demônios vêm e vão no mundo por causa do pecado mesmo. O fato do ser humano no mundo ter rejeitado Cristo, a parte carnal morre. Então o homem animal está morto, portanto ele está no meio dos demônios. Os demônios estão mortos, são espíritos de morte. Então vão e vêm. Porque carnalmente o homem está morto. Então ele está no mundo da ilusão. Ele está no mundo da mentira, do engano. E quando Cristo vem, ele vem e prega um mundo espiritual. Ele ressuscita o homem interno, o homem espiritual. Ele ressuscita o que é através da verdade. Expulsando de dentro do homem espiritual a mentira, o engano. Entendeu? E aí isso faz do homem interior, do homem espiritual, um ser vivo. Embora carnalmente ele esteja morto, ou seja, vivendo fora da realidade, fora da verdade, do mundo verdadeiro. Entendeu? Então isso aqui, ó, esse corpo aqui é uma imagem só. Não é o real, não é a vida real. Entendeu? Então, é essa visão. A gente vai murchando, ficando velho, vai sumindo até sumir. Então, carnalmente, essa vida, de uma certa maneira, é uma ilusória. Isso que você vê, que você compreende materialmente, é uma ilusão. O mundo real está dentro da gente. Isso quando a gente é fiel a Cristo. Isso quando a gente tem dentro da gente mesmo a verdade, Deus.
a verdade sobre a vida, a realidade espiritual, o conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reflita sobre isso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.